Podemos? Bom, olá. Boa tarde. Acho que Oi, a gente boa pode começar. tarde. Vamos começar. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ingrid, sou psicóloga clínica do Oncologia Américas. Fomos convidadas, eu e Letícia. Letícia quer se apresentar? Meu nome é Letícia Moraes Sirmu, sou médica oncologista clínica do Américas Oncologia e co-coordenadora da Oncologia Mamária, também da Américas Oncologia e pesquisadora do Instituto Américas. Eu e a Ingrid, que é psicóloga, a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de mama nesses próximos minutos aí. Vamos lá, pode começar, Ingrid, depois eu vou me metendo aí no meio. Obrigada. Na verdade, isso é uma conversa, né, que a gente vai ter hoje. Inclusive, o tema que nós colocamos o título foi Conversando sobre a experiência do câncer de mama. Gostaria de agradecer o convite para nós dois estarmos falando sobre esse assunto, embora seja porque é o mês do Outubro Rosa, né, o mês que é destinado ao câncer de mama, mas é uma temática que deve ser cada vez mais falada em todos os meses, em todos os momentos, pela importância que se tem, né? Você pode colocar o primeiro slide, por favor, gente? O segundo, pode passar. Desculpa. Bom, primeiro a gente deve começar, eu queria começar falando por que é tão importante falar sobre câncer de mama, por que é tão importante a gente ter essa conversa hoje, né, com o oncologista, com o psicólogo, com uma equipe multiprofissional. Em primeiro lugar, porque o câncer de mama é um importante problema de saúde pública, no sentido de que o câncer de mama ele tem uma grande quantidade de mulheres sendo afetadas cada vez mais por essa doença. O câncer, é a neoplasia, né, com maior incidência na população feminina, falando de Brasil, e a nível mundial também tem uma grande incidência. E aqui no Brasil é o câncer com maior nível populacional que atinge as mulheres, sem considerar os cânceres de pele não melanoma, exceto na região norte, onde o câncer de mama e o de colo de útero se equivalem, mas atinge um grande número de mulheres. E para além desses dados, né, que são dessas estimativas, que são bastante alarmantes, esse diagnóstico tem sido cada vez mais alvo de debates e de políticas públicas devido às repercussões, né, tanto físicas quanto sociais, emocionais, que traz para as pessoas que têm a doença, que são diagnosticadas com câncer de mama, embora exista uma parcela de 1%, mais ou menos, cerca de 1%, que atinge a população masculina. É uma doença que é predominante na população feminina e cada vez mais com o número de mulheres mais jovens, né? E esse encontro do adoecer, quais são as principais mudanças que acontecem? O encontro com o adoecer, ele é como se fosse uma ruptura na vida da pessoa, né? Isso acontece de uma forma muito brusca, ninguém espera, né, ser diagnosticado na maioria das vezes, embora tenha casos na família, ser diagnosticado, a maneira como às vezes é dada a notícia, e além disso, muda completamente a vida da pessoa. Então é como se fosse um divisor de águas, né? Você pode passar o slide. E aí aparecem vários impactos psicossociais diante do câncer, né, do diagnóstico do câncer de mama. E o primeiro impacto que dá, na maioria das pessoas, causado pelo estigma relacionado à doença. As pessoas têm muito medo, têm muita preocupação, até mesmo quando vão falar a palavra câncer. Tem muita gente que ainda não consegue falar sobre a palavra, não consegue falar a palavra, não consegue falar sobre a doença,
porque gera um monte de sentimentos e um deles é o medo da finitude, né? O câncer é associado muitas vezes à finitude, e isso não é do nada, isso não tem um porquê, assim, tem um porquê, né, de vocês sentirem isso, e quando a pessoa tem esse diagnóstico, eu vou contar um pouquinho sobre a história de por que é relacionado a aspectos tão negativos da doença, para vocês entenderem um pouquinho, para fazer um pouco de sentido, né, para vocês. Então, assim, os desdobramentos do câncer, eles ultrapassam essa terapêutica médica, essa terapêutica física, como eu falei para vocês, tem um impacto psicossocial e afetivo, né? E que está atrelado muito à representação social. Há muito tempo, assim, já se foi falado de câncer há muitos séculos antes de Cristo, mas quando a gente pensa numa data que é definitiva, numa data que é importante, é quando a gente pensa quando Hipócrates, né, que é um médico que é o pai da medicina, falou da primeira vez, associou o câncer, denominou o câncer de carcinoma, né, que é derivado do grego carcinos, né, que significa caranguejo, porque quando ele observou o tumor, lembrava esse animal, lembrava esse crustáceo, mas a representação não ficou só na topografia, né, não ficou só na imagem. O câncer foi associado também, quando a gente pensa no caranguejo, é um animal que é traiçoeiro, que vive dentro do mal e que quando se apodera das presas, né, a tortura até a morte. E o câncer, por muito tempo, foi visto associado a essa ideia de sofrimento, de finitude. E, além dessa relação de Hipócrates, outros médicos, né, como Galeno, mais ou menos cerca de 130, 200 anos antes de Cristo, ele já estava falando, que é um médico romano, que atrelou a doença aos fluidos corporais. E o que isso significa, Ingrid? Assim, significava que a doença, naquele momento, passou a ser entendida como transmissível, né? E até hoje, embora ainda seja raro, algumas pessoas, apesar de ter sido desmistificado isso, que o câncer pode ser passado de uma pessoa para outra. E outras associações foram feitas no decorrer do tempo, dos séculos, né? A doença ela foi assim associada a crenças morais, né? E o câncer passou a traduzir tudo aquilo que é considerado desnatural ou socialmente errado. Então, vocês já devem ter ouvido, por exemplo, falar assim, o câncer não, fulano é o câncer da sociedade. Palavras e frases nesse sentido que trazem um teor depreciativo estigmatizado para o câncer. Então, esse sentimento, esse medo do câncer, ele é cultural, ele não é de hoje, né? Não é porque as pessoas têm medo de adoecer somente, mas há alguns tipos de doenças que têm uma carga muito grande. Você, como vem ver, é um deles, né? Você pode passar, por favor. E aí, não ficou só nessas representações, né? Assim, outras representações foram aparecendo e o câncer tem sido muito associado a metáforas bélicas. Os tratamentos, a radioterapia, a quimioterapia são um combate para as células invasoras. O tratamento é um contra-ataque na radioterapia. Há um bombardeio de raios tóxicos na radioterapia. A quimioterapia é uma guerra química, enfim, outras metáforas que são associadas a um combate, né, que são associadas a uma luta. E, por fim, quando fala de câncer de mama, que está associado a um órgão que é extremamente simbólico, tem um caráter muito simbólico ao feminino, é atravessado por estereótipos, né, socioculturais relacionados à categoria mulher, né, relacionado ao feminino, e que onde o seio ele é percebido na cultura ocidental, principalmente, como um signo de sexualidade, de sensualidade, de maternidade. Então, quando uma mulher tem um diagnóstico de câncer, principalmente, embora os homens
também sintam muito, mas quando a gente fala de mulher, já vem antes do diagnóstico, já existe uma carga emocional, já existe uma carga negativa muito grande associada à doença. E é muito importante, nessa conversa, a gente começou falando desse histórico, porque para nós é muito importante que o câncer seja cada vez mais destituído dessa enorme carga simbólica, porque muitas vezes isso traz muitas consequências negativas para as pessoas com a doença, né? Desde que quando recebem um diagnóstico, que se sentem apavoradas, né? Muitas vezes há um isolamento, então traz muitas consequências disruptivas para a vida da pessoa. Pode passar. Nesse contexto, é muito comum aparecerem as emoções, né? Nesse contexto, quando alguém recebe um diagnóstico que vem totalmente impactado pelo palavra câncer, pelo aquilo que significa, sem contar, e eu tô falando isso socialmente, né? Assim, culturalmente, quando a gente pensa nesse contexto, além do cultural, quando é relacionado ao histórico familiar, das experiências difíceis que uma pessoa já teve na família, né? Relacionado ao câncer, é muito comum que apareçam sentimentos, emoções. Falando um pouquinho mais, né, trazendo um pouquinho mais para mim, assim, da questão emocional, que a gente não é acostumado ao longo da vida, ou pelo menos a gente foge a vida toda. Se a gente pudesse, a gente se colocava dentro de um potinho e ficava bem o tempo todo. Mas nesse momento é muito comum aparecerem sentimentos que são difíceis de manejar, porque muitas vezes a gente não entra em contato. Eu trouxe alguns exemplos e imagino que vocês vão se familiarizar com alguns deles. São alguns, né? Há muitos outros sentimentos, mas trouxe como exemplo a angústia, né? A angústia é aquilo ali que a gente ainda não tem um nome, né? E que fica com o coração como se estivesse apertadinho, aquele sentimento de uma agonia ali, né? Mas que não sabe nomear exatamente. Medo, raiva, irritabilidade, sentimento de impotência, de não ter o que fazer, né? Não depender só de mim, frustração, culpa, apatia, ansiedade, tristeza, um estranhamento, né? Um estranhamento de si, do corpo, diante de tantas coisas que eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente sobre os tratamentos, perda de autonomia, o que muitas vezes é muito difícil para as pessoas quando tem um diagnóstico, porque às vezes você é acostumado a vida toda, assim, a fazer muitas coisas. É muito comum as pacientes chegarem para mim, né, e falarem assim, Ingrid, eu mudei toda a minha vida, eu vou ter que me afastar do trabalho, vou ter que descansar, né? Assim, como é que é descansar? O que é descansar? Eu não faço isso há tanto tempo na minha vida. Eu, sei lá, cuido de 3 filhos, tenho emprego, cuido da casa. É um estranhamento e é uma mudança que de repente você se vê tendo que, dependendo de pessoas. Então, é um conjunto de fatores que muda completamente, radicalmente a vida de uma pessoa. Pode falar. E aí, o adoecimento, né, altera, se não quase todas, se não todas, então as referências que uma pessoa se tem, que uma pessoa tem diante da vida, né? A pessoa sai da rotina, da sua rotina, geralmente às vezes tem que modificar planos que estavam tendo, adiar alguns planos, se afastar dos estudos e do trabalho, começa a ter uma convivência de uma rotina médica, né, que é muito intensa, então às vezes pessoas que nunca adoeceram ou quase nunca adoeceram começam a se ver tendo que ir várias vezes em hospitais, em exames, fazer exames, vários médicos. É se dar conta da finitude, porque uma doença a gente sabe, né, que
a gente não tá para sempre, mas uma doença vem de uma forma muito brusca, né? Dizendo, impõe um limite no corpo, dizendo, olha, a gente adoece, a gente não tá bem o tempo todo. Então, muitas vezes é aquele momento que a gente foge também, que é de pensar no futuro, né? Na finitude também, e incide também numa nova identidade que até então a pessoa não tinha, né? Que é estar doente. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você deixa de fazer parte de um grupo que é considerado normal, né? E você entra no grupo de pacientes, né? E muitas vezes a pessoa é aquela que cuida de todo mundo. E o que é ser cuidado, né? O que é ser paciente? Mas às vezes é muito difícil se ver nesse lugar, né, de doente. E fora que quando isso é do diagnóstico, e aí começa o tratamento, são tratamentos extremamente invasivos no corpo, assim, a Letícia vai falar um pouquinho, né, sobre o tratamento, mas são tratamentos, falando do câncer de mama especificamente, que mexem muito com o corpo, né, da mulher, que mexem muito com a forma que a gente se identifica na vida, falando esteticamente, falando da aparência, e tem a perda do cabelo, né, a alopécia, né, na quimioterapia, as queimaduras na radioterapia, alteração do volume corporal, muitas vezes as mulheres incham por causa de uso de corticoides na quimioterapia, os procedimentos médicos como cirurgia, né, deixam cicatrizes, colocação do catéter, dentre outros desfechos, né, como a mastectomia também, ou até mesmo o quadrante, podem deixar essas marcas que podem ser tanto internas, que seja que estão dentro, que as pessoas não veem, né, só que não estão acessível ao olhar do outro, só quem passa está sabendo, e que geram e externas, né? Então, assim, isso pode gerar uma intensa mobilização emocional na pessoa que tem um diagnóstico. Você pode passar. Bom, agora a Letícia vai explicar um pouquinho sobre o câncer de mama. Pode deixar lá, por favor, naquela tela. A Ingrid falou uma coisa importante, né? Quando a gente fala do tratamento, eu costumo dizer que o tratamento do câncer de mama é muito cruel, porque ele atinge, né, as duas principais referências femininas, né? A mulher normalmente perde a mama e o cabelo. Então é muito cruel para a mulher, além de tudo aquilo que a Ingrid já falou anteriormente, o tratamento em si, quando a gente começa ele, é realmente muito impactante do ponto de vista físico, e aí decorre de todas as outras questões psicológicas que a gente tem. Mas antes de falar um pouquinho do tratamento, eu queria dizer que o câncer de mama ela é uma doença muito heterogênea, né? O que a gente quer dizer com isso? É uma doença muito diferente. A gente não pode falar, o câncer de mama é tudo igual, né? O câncer de mama é muito diferente, ele tem características diferentes e são diferentes entre as mulheres, né? Eu botei essa imagem aí para ficar um pouco mais clara para quando a gente fala do câncer de mama. É importante a gente saber uma característica para a gente saber da melhor maneira de tratar. A grande maioria das mulheres que têm o câncer de mama, elas expressam na célula tumoral, né, o receptor de hormônio. Quando a gente fala que aquela mulher tem um câncer de mama, receptor hormonal positivo. Uma menor parcela tem o que expressa, que a gente chama de HER2 positivo, né, que é o HER2 positivo, e quando a gente não tem nenhuma expressão nem do receptor hormonal de estrogênio e progesterona e nem esse HER2, a gente chama de triplo negativo, né, que tem uma característica mais de pior prognóstico, uma característica pior de uma maneira geral. E quando eu vou mostrar no próximo slide, por exemplo, quando a gente fala do tratamento, a gente está falando de tratamento sistêmico e de tratamento local. E quando a gente fala do tratamento local,
é importante a gente saber que existe a questão cirúrgica, a questão da radioterapia e o tratamento sistêmico, aquele que envolve a quimioterapia, a hormonioterapia e a terapia alvo molecular. E aí, a partir do próximo slide, eu vou mostrando algumas características mais especificamente agora da cirurgia. Quando a gente fala do procedimento cirúrgico, a gente não necessariamente a paciente vai tirar a mama toda, né? Ela pode fazer um tratamento conservador, uma cirurgia conservadora, que a gente chama, é aquela que a gente tira só o tumor ou tira um segmento da mama, né? Um pedacinho, ou então quando a gente faz a mastectomia, quando a gente retira a mama toda, que é uma cirurgia mais agressiva. Quando a gente faz a cirurgia da mama, é importante também a gente saber que tem uma avaliação de linfonodos. Linfonodos são as ínguas, né? Que todo mundo tem espalhada pelo corpo inteiro, e a gente tem na região da axila muitas ínguas, todo mundo tem. E quando a doença do câncer de mama, que ela inicia na mama, ela sai para algum lugar, o primeiro lugar que ela sai é o linfonodo daquela região da axila. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia para a mama, seja tirando parte da mama ou tirando a mama toda, a gente sempre tem que avaliar aqueles linfonodos regionais que a gente chama, os linfonodos da região da axila, para saber se tem acometimento ou não da doença, para saber se vai fazer o esvaziamento ou não da axila, né? Em muitos momentos a gente não precisa esvaziar, a gente não precisa tirar tantos linfonodos, que isso mais para frente pode fazer o linfedema, que é aquele braço mais inchado, que a gente já viu muito em algumas pacientes. Não necessariamente a gente faz esvaziamento, a gente pode fazer só a pesquisa de linfonodo sentinela, que a gente chama, que é tirar, né, alguns linfonodos, 2, 3 linfonodos, para fazer uma avaliação se a doença saiu da mama e foi para aquela região da axila. E é importante, pode passar para o outro slide, por favor, além da cirurgia, do procedimento cirúrgico, quando a gente fala em tratamento local, a gente também está dizendo do tratamento da radioterapia. Que é um tratamento com radiação ionizante, né, em que a gente faz tanto na mama que ficou, né, quando a gente faz uma segmentectomia, que a gente chama quando a gente faz uma cirurgia conservadora, ou então quando a gente tira a mama toda naquela região onde a mama foi retirada, ou então a gente também pode fazer a radioterapia na cadeia de drenagem, na região da axila, por exemplo, quando os linfonodos estão acometidos. Né? E quando a gente tira parte da mama, é sempre importante pensar que a gente, né, normalmente a gente faz a radioterapia posteriormente, porque ficou tecido naquela região, e aí com a radioterapia a gente diminui a chance da doença voltar naquela região. Passando para o próximo slide, a gente tem o tratamento sistêmico. Né? E o tratamento sistêmico, quando a gente fala de quimioterapia, a gente pode dividir isso em tratamento neoadjuvante, adjuvante e o tratamento paliativo. O que é isso? O tratamento neoadjuvante é aquele tratamento que é feito antes do procedimento cirúrgico. Qual o objetivo disso? Às vezes a gente tem uma paciente que tem um tumor muito grande, né? Então, ou então aquele linfonodo, né, na axila comprometido, e aí a gente quer tentar reduzir ao máximo aquele tumor para a gente tentar conservar a mama, para a gente não precisar tirar a mama daquela paciente completamente. Então, nessa tentativa de tentar fazer uma cirurgia conservadora, a gente faz uma quimioterapia neoadjuvante antes para tentar reduzir esse tumor e tornar uma cirurgia melhor posteriormente. A quimioterapia adjuvante é aquela que a gente faz depois do procedimento cirúrgico. Né? Muitas vezes a paciente tem um tumor que não é muito grande, a gente faz primeiro a cirurgia, retira aquele tumor e posteriormente, dependendo de algumas características, quando é necessário a gente fazer a quimioterapia, a gente faz a quimioterapia posteriormente à cirurgia. E a quimioterapia paliativa é aquela que não tem um intuito curativo.
né? As outras duas têm um intuito curativo, a paliativa não tem. É quando a gente tem a metástase, é quando a paciente tem a doença que saiu da mama e foi para qualquer outra parte do corpo, né? No pulmão, no fígado, no osso. E aí a gente faz um tratamento para a gente paliar sintomas, ou seja, melhorar alguma sintomatologia que a paciente está tendo, ou então, principalmente, aumentar a sobrevida dessa paciente. Hoje em dia a gente tem muito tratamento, cada vez chegando mais tratamentos que a gente tá ampliando muito a sobrevida das pacientes e com qualidade de vida. As pacientes ficam muitos e muitos anos em tratamento paliativo, com doença metastática, fazendo tratamento e mantendo qualidade de vida e mantendo suas vidas normalmente, trabalhando, estudando, cuidando da família, fazendo atividade física. E isso é muito importante a gente frisar. No próximo slide eu falo um pouquinho da hormonioterapia, né? É importante quando a gente, paciente que tem aquela que expressa receptor hormonal, né? Que é receptor hormonal positivo, ele pode fazer o tamoxifeno, a anastrozol, que são medicações mais comuns, né? Que a gente escuta muito falar em quem tem câncer de mama, e que a gente faz durante um período de alguns anos, de 5 a 10 anos, dependendo do caso, para a gente bloquear a ação daqueles hormônios e quando o paciente expressa receptor hormonal positivo. E no próximo slide é a terapia-alvo, né? Quando a gente, pode passar por favor, que a gente tem quando a gente expressa o HER2, pode voltar, passou rapidinho. Quando a gente expressa o HER2, a gente tem algumas medicações que a gente chama de terapia-alvo, não é nem uma quimioterapia e nem uma terapia de anti-hormônio, é uma terapia-alvo porque ela tem um alvo específico, e nesse caso é o HER2, para a gente inibir as células tumorais que estão super expressando esse HER2. Né? E saber de todos esses tratamentos, saber exatamente qual a característica do tumor daquela paciente, a gente vai saber qual tratamento a gente pode fazer para essa paciente da melhor maneira possível. Pode passar, por favor. Pode passar. Ingrid vai dar continuidade um pouquinho para essas outras questões. Bem, antes de voltar a falar, a gente fica no vai e volta. Depois, se alguém quiser já ir perguntas nessa, que a gente possa responder lá no final, vai ser um prazer. Sim, o slide não está aparecendo para mim. Tá, obrigada. Bom, antes de voltar ao assunto emocional, né, eu queria dizer que essa mini aula, né, que a gente está dando aqui, e principalmente destacando a parte que a Letícia falou, né, sobre os tipos de tumores, os tipos de tratamento, é muito importante diferenciar cada uma da sua maneira, né, você não precisa saber... Embora muitos pacientes virem experts, saibam tudo, né? Eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo e às vezes sabe até mais, né? Do que alguns especialistas, mas é importante para vocês entenderem que cada caso é um caso, né? Assim, é muito comum, e aí isso entra dentro das representações emocionais, né? Assim, que a pessoa se pergunte em algum momento, então, por que eu? Por que aconteceu comigo? Cada caso é um caso, a gente quer falar, assim, que não tem como comparar, é muito importante saber que nesses momentos é comum as comparações. Eu tenho uma amiga que fez tal tratamento, fulano fez tal coisa, tomou tal coisa, mas existem vários tipos de câncer, vários tipos de câncer de mama, diversos tratamentos. Cada organismo é um organismo, então reage de maneira diferente. Então é muito difícil e nem é bom fazer esse tipo de comparação. Tem algo que é do compartilhamento das experiências que é importante, porque a gente divide pesos, né? Assim, divide sofrimento, mas que nenhum tratamento é igual a outro completamente, né? Então, é importante isso. E aí, voltando a essa questão, né, de falar do porquê eu,
Eu trouxe uma questão que é muito comum eu ouvir das pacientes, assim, a associação do desenvolvimento do câncer de mama às emoções. Então, eu escuto muito assim, guardar rancor, mágoa no peito, sei lá, pela uma perda que eu tive, por uma briga que eu tive, uma separação, isso me trouxe uma doença. Mas, na verdade, assim, embora o estado emocional influencie o corpo, porque o corpo afeta o emocional e vice-versa, o emocional afeta o corpo também. E quando a gente está abalado emocionalmente, quando a gente vive experiências traumáticas, existem diversas nosso corpo fala com a gente, diversos sintomas que aparecem, né? Desde, sei lá, da queda do cabelo, a dor de barriga, mas é muito comum também a queda da imunidade. E isso é uma questão que influencia no desencadeamento de diversas doenças, mas isso não é a única causa e nem determinante da doença. Então, gente, câncer não se desenvolve, não é devido a sentimento. E, na verdade, as emoções, embora influenciem, eu brinco que é como se fosse um pontapé, mas na verdade de algo que já estava ali, já estava uma predisposição para acontecer por N fatores, que a gente vai explicar mais na frente, né, eu e Letícia, mas que não tá, assim, tanto é que as emoções não aparecem como uma das principais causas do câncer de mama. Então, eu acho que é muito importante falar disso, porque tem muitas pessoas que acabam se culpando, tem muitas pessoas que acabam carregando um peso muito grande. Ah, porque eu não devia ter me relacionado com tal pessoa, eu devia ter isso, eu devia ter aquilo. Eu sempre brinco com meus pacientes, são muitos tens que as pessoas colocam, e às vezes a gente se coloca nesse momento. E, na verdade, o processo de adoecimento como um todo é um momento que tem que ser retirado pesos, na verdade, né? Assim, então, não tem que ir nada, né? Tem só a única coisa que tem é que ver o que é melhor. Então, se alguém tem uma culpa nesse sentido, assim, que associa, não foi você que desenvolveu por causa dos seus sentimentos um câncer, né? Então, a emoção, ela não tem essa causa e efeito, não é uma ligação direta com o desenvolvimento da doença. Pode passar, por favor. Então, assim, como eu falei, né, muitos pacientes se culpam e acabam também se culpando por aspectos da personalidade. Tem muita gente que fala assim, fulano é muito rancoroso, é muito irritado. Isso também tem que ser desmistificado, né? Assim, é uma culpa a mais, é uma culpabilização da vítima, na verdade, né? E se culpam, às vezes, pelo estilo de vida, né? E, assim, na, só que não consideram o contexto como um todo, né? Acabo não considerando o contexto como um todo. Esse estilo de vida não saudável, né? É muito comum que as pessoas pensem, mas eu comi câncer de mama, ele tem uma associação maior, sim, com o sedentarismo, com a obesidade, mas não tem como a gente dizer foi esse fator exatamente, né? E isso está relacionado a uma perspectiva muito moderna, assim, no sentido que invoca as pessoas a se cuidarem de si. Cada vez mais a gente tem falado de autocuidado, né? Tanto físico quanto emocional, que responsabilizam as pessoas pela própria saúde. Isso tem um lado bom, tem um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo. Então, é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Porque se por um lado pode trazer uma maior autonomia, né, pode trazer uma reflexão, um maior engajamento no tratamento, né, da gente entender qual a minha responsabilidade, né, na desordem que está ali, mas por outro lado pode também trazer um sentimento de falha no corpo, de fracasso com a própria saúde, de um peso mais, como eu falei, né, que acaba dando muito sofrimento e muita dor, né, para aquele que está vivenciando esse processo. Você
Pode passar. Trouxe alguns dos fatores de risco aqui para vocês verem como não está ali, as emoções não aparecem, né? Menarca precoce, antes dos 12 anos, menopausa após os 55 anos de idade, não ter filhos, primeira gravidez ser assim, depois dos 30 anos, tardia, né, na verdade, uso de anticoncepcional em adolescentes, né, de 12 a 18 anos e adultos jovens, que é de 20 a 39 anos, reposição hormonal na menopausa, exposição à radiação ionizante, dietas ricas em gordura, de bebidas alcoólicas, sedentarismo e hereditariedade. Então, como vocês podem ver, é um conjunto de fatores, na verdade, que podem levar uma pessoa a desenvolver o câncer. Não é apenas um único fator, né? Você pode passar. Agora a Letícia vai falar um pouquinho sobre esse último fator que gera muitas dúvidas nas pessoas, na verdade, que é a hereditariedade, né? Acho que isso pode até deixar o slide lá, por favor. Isso, Ingrid, que você falou é muito importante, porque a gente escuta muito isso, né? Por que eu tive o câncer? Por que eu fiz tal coisa? Não existe uma causa específica, não foi porque você fez uma determinada coisa ou deixou de fazer que você vai desenvolver o câncer. Porque o câncer é multifatorial, que a gente chama, né? Como a Ingrid falou no slide anterior, são múltiplos os fatores de risco envolvidos no câncer de mama, e a hereditariedade, por exemplo, que muita gente fica assim, minha mãe teve, minha avó teve, acha que tem um contexto, na verdade, muito genético. Apenas de 5 a 10% das pacientes que têm câncer de mama têm, de fato, um contexto hereditário dessa neoplasia. Mais de 80% é que a gente chama de esporádico, tem porque tem, qualquer um pode ter, a gente não tem uma causa específica, né? No outro slide, no próximo slide, por exemplo, eu vou falar um pouquinho em relação ao BRCA1 e 2, e sempre que eu falo do BRCA, eu uso o exemplo da Angelina Jolie. Eu acho que ela fez de fato, há muitos anos atrás, levantou um posicionamento, um questionamento muito importante em relação a isso, que ela tinha uma história que a mãe dela tinha falecido por câncer de mama, e aí ela resolveu fazer uma investigação genética nela, e ela descobriu que ela tinha o BRCA mutado, né? É uma das principais genes mutados que a gente pode encontrar. Existem vários outros. E quando a gente tem o BRCA1, por exemplo, mutado, a gente aumenta, né, em até 80%, por exemplo, a chance de desenvolvimento de câncer de mama em quem tem essa mutação. Quando a gente fala de uma mulher que já teve o câncer de mama, ela pode ter, se ela tiver essa mutação, até de 40% a 60% de ter um novo câncer de mama, né? Então é importante, em algumas pessoas específicas, a gente fazer um estudo genético, porque se tiver essa mutação, a gente tem indicação de tirar a outra mama e de tirar os ovários também, por exemplo, porque também aumenta a chance de câncer de ovário de 15% a 45%. Além de ter outro risco aumentado de outros tipos de neoplasia, como câncer de próstata no homem, o câncer de colo. E não é o seu BRCA1. A gente indo para o próximo slide, por exemplo, a gente vai ver que o BRCA2 também tem um componente importante nessa mutação, nessa hereditariedade. Ela é mais presente, por exemplo, no homem. Aquele homem que tem o câncer de mama é uma porcentagem pequena, mas pode acontecer. Normalmente, quando ele tem e está relacionado à hereditariedade, alguma mutação genética, muitas vezes é relacionado ao BRCA2, né? E saber dessas mutações, a gente pode aconselhar aquela família da maneira mais adequada, não só para diminuir a chance do risco de ter um câncer de mama, mas outros tipos de neoplasia que também podem estar envolvidos com aquela mutação específica. Pode passar, por favor.
E aí, quando a gente fala em hereditariedade, a gente está querendo falar, como eu disse anteriormente, de uma população muito pequena, né? Mas, como eu disse anteriormente, mais de 80% tem né, é esporádico. Né? Ou seja, eu tenho que fazer um controle, eu tenho que fazer uma avaliação. Como é que eu posso fazer isso? Autoconhecimento, né? A mulher tem que conhecer o próprio corpo, tem que ver, notar se tem algum nódulo que apareceu, se tem alguma inversão do mamilo, que a gente chama, né? O mamilo fica mais para dentro, se tem alguma mudança alguma descamação que está acontecendo tanto na pele da mama quanto no mamilo, se tem saída de secreção pelo mamilo, se tem uma lesão tipo casca de laranja mesmo, na região da mama, na região do mamilo, e também se tocar, ver se tem algum nódulo não só na mama, mas na região da axila, né, vendo algum linfonodo. Então, pode passar no próximo slide. Quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente está fazendo uma prevenção, né? E é importante que a gente se conheça e que a gente vá anualmente no ginecologista, porque o ginecologista é mais apropriado para examinar a mama, ele vai saber fazer o exame adequado para saber se tem alguma nodulação, alguma coisa diferente do normal, fazer exames também na mama, dependendo da idade. E o que a gente pode fazer, de fato, para tentar se prevenir? Pode passar no próximo slide, por favor. Importante a gente se conhecer, como eu disse anteriormente. Hoje em dia a gente não usa mais a palavra do autoexame, né? A gente usa, na verdade, autoconhecimento. Nós mulheres, a gente tem que se tocar, a gente tem que se olhar no espelho, a gente tem que conhecer a própria mama. Se a gente conhece a própria mama, se aparece alguma coisa diferente, um nódulo diferente, uma pele diferente, a gente vai ver que tem alguma coisa diferente da normalidade e vai procurar o médico, vai procurar o ginecologista de maneira precoce, né? E fazer o diagnóstico precoce é que muda todo o caminho, que muda todo a jornada da paciente que possa ter ou que tem o câncer de mama. E uma outra coisa muito importante que eu vou mostrar no próximo slide é não só o autoconhecimento, se olhar no espelho, se tocar, mas também fazer a mamografia. Pode passar o próximo slide, por favor. A mamografia é extremamente importante. A gente tem indicação de fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, conforme a Sociedade Brasileira de Mastologia. Pelo Ministério da Saúde, essa mamografia deve ser feita a partir dos 50, mas a partir dos 40 anos é recomendado que a mulher faça anualmente a mamografia para fazer uma investigação, para prevenir, para a gente ver se tem algum nódulo e aí fazer uma intervenção mais precoce possível caso isso seja diagnosticado. Pode dar seguimento, por favor. A Ingrid vai falar um pouquinho, né, Ingrid, sobre as possibilidades. Desculpa. Isso, voltando um pouquinho que a Letícia falou, assim, o autoconhecimento ele é muito importante, porque eu acho que não existe ninguém que possa falar melhor do nosso corpo do que a gente, né? Então tem muitas vezes a gente vê e faz um exame, não detecta na hora, porque às vezes é preciso exames mais específicos, mas você sabe que tem algo diferente, que tem algo estranho ali, que teu corpo ele não funcionava daquela forma. Então não é uma questão de você fazer a detecção exata, mas o se conhecer, ele é muito importante nesse sentido, para ter aquele alarme, dizer assim, ó, tem algo estranho, e aí eu tenho que insistir nisso até entender o que está acontecendo. Mas nem sempre a gente detecta pelo toque, né? Por isso que tem que ser o autoconhecimento junto com os exames. Porque tem, por exemplo, nem sempre formam tumor, às vezes são microcalcificações. E aí você precisa de exames mais específicos que não sente, né, no tato. Então, na verdade, é a junção dos dois que precisa, né, de vocês e precisa da gente para conseguir fazer esse diagnóstico, né?
E, bem, falando um pouquinho de possibilidades, você pode colocar o slide, o próximo, por favor. E aí vocês podem me perguntar assim, tá, Ingrid, mas diante desses impactos todos, né, causados pelo câncer na vida da pessoa, quais recursos emocionais as pessoas elas podem lançar a mão para suportar essa experiência da doença, do tratamento, respondendo de uma forma assim, eu não acredito que tenham respostas definitivas, porque cada uma pessoa é uma pessoa, mas eu gostaria de me adentrar, assim, de sinalizar alguns aspectos que eu entendo como sendo importantes, pontos de partida, para a gente pensar em possibilidades diante do adoecimento. Você pode passar. A primeira de todas, assim, que eu acho que na verdade a principal é a gente ter empatia, né? Empatia com o outro, né? Empatia com a gente, sabendo, a gente nunca deve, nós nunca devemos esquecer que nós possuímos histórias de vidas diferentes. Então eu sempre sinalizo, eu sempre falo isso para os pacientes que sofrimento é sofrimento. Tem pessoas que as pessoas costumam ver os pacientes oncológicos de modos extremos e opostos, né? Que ou de um lado você tem que ser aquela pessoa que é vestida da doença, né? Ou seja, desse estigma que eu falei lá no início, né? Que fala tudo sobre dor e sofrimento, então você tem que ser aquela pessoa definhando, triste. E aí, se você vai, sei lá, numa festa de aniversário, às vezes tem um peso que às vezes as pessoas elas apontam isso, criticam isso, né? Nossa, mas fulano tá doente, tá indo, deveria estar. Tem um julgamento moral diante disso, ou tem um outro extremo que também é um julgamento moral, né? Você tem que ser forte, você tem que superar, é bola para frente. E eu sempre falo para meus pacientes que a vida ela não é nenhum nem outro, ela está no meio, né? Assim, tem dias que você vai conseguir estar bem, pensar positivo, superar. Eu sempre falo, sempre brinco, eu tenho pavor à superação, porque as pessoas pensam que é só apertar um botão e pá, superei. Na verdade, tem um processo ali, tem um caminho que é seguido, que é vivido, né? Na verdade, que é experienciado até conseguir né, essa superação. E que às vezes tem dias que você tá bem, né? Tem dias que você tá super disposta a fazer o tratamento e tem dias que você quer largar tudo, né? Que quer desistir de tudo. Tem dias que você não se sente bem com você não se sente bem com o outro. Então, é uma flutuação emocional, né, assim, muito grande durante esse processo de tratamento e que é um tratamento longo. Assim, eu brinco com meus pacientes que o oncologista é segundo casamento, porque você vê durante muito tempo aquele médico, né? De pelo menos os 5 anos ali, que é os 5 anos do controle da doença. Então, assim, 5 anos acontece muita coisa, né? E a vida continua lá fora. Não tem como estar bem todo dia, todo tempo, e nem tem porquê a gente fazer isso, sabe? Então, esse é o primeiro ponto, é a gente ter empatia com o outro e com a gente, né? Entender e respeitar o nosso tempo, respeitar o nosso corpo. Cada pessoa vive de uma maneira diferente. Às vezes, o que me faz sofrer não é o que o outro me faz sofrer o outro, quer dizer, e tá tudo bem, cada um sofre com aquilo que acha importante, né? E que também a gente vive num contexto de desigualdade social muito grande. Para algumas mulheres, a gente pode falar, é possível a gente falar do autoexame, das ações de comportamento referente a mudança de carreira, de filhos, de hábito de vida, entrar numa academia. Mas tem outras mulheres que, por motivos de privação econômica, né, exclusão social, não tem essa possibilidade. Não é porque a pessoa não quer se cuidar, não é porque às vezes não tem um esforço de fazer. Algumas a nossa realidade nem sempre é a realidade do outro. E aí entra um pouco falando sobre essa questão da empatia, né? Pode passar. E aí, também tem um terceiro aspecto que é muito importante, que é essa identificação
a identificação, o reconhecimento, né, assim, o cuidado com as próprias emoções, né, assim, a gente tem que abrir, quando a gente abre espaço para aquilo que é singular na nossa experiência, para o que está passando dentro de mim, o que eu estou sentindo, o que é individual, né, que só eu posso sentir, só eu posso dizer, é possível ressignificar e de uma maneira, a maneira de ver, de vivenciar e também de ver a vida, né? Assim, a partir daquilo que faz falta, do que se deseja. Então, é possível descobrir um novo caminho. O amor ele ensina, mas a dor ensina também. Então, é possível, mesmo no momento difícil, a gente ressignificar, né? Reconstruir a nossa história, contar a história, ver a nossa história de uma outra forma e que há apropriação, né, nessa nova realidade, né, que acontece. O câncer, ele se tornou uma realidade. Então, o que que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou me apresentar diante disso? E com a experiência da doença, nós podemos testemunhar dor e tristeza, mas também crescimento, ressignificação, solidariedade, resiliência. Tem muitos pacientes que me falam assim, nos momentos mais difíceis, às vezes, da doença, falam: Ingrid, esse é o melhor momento assim, da minha vida, porque foi o momento que eu consegui olhar para mim, que eu consegui dizer não, que eu consegui me incluir naquele pacote de cuidado, porque às vezes a gente olha para todo mundo, cuida de todo mundo, mas não se inclui nesse cuidado, né? Então, é um convite que às vezes é importante, que um trauma, uma perda, uma doença, uma ruptura na vida traz, que é para a gente olhar e ressignificar a nossa vida, né? Assim, muitas muitas vezes não. Eu sempre falo isso, assim, que você nunca vai ser mais a mesma pessoa. E isso não necessariamente é ruim. Às vezes você vai olhar a vida de uma outra forma que não necessariamente é negativa. Você pode passar. E aí eu trouxe para vocês, vou ler aqui do computador porque mesmo com óculos eu não estou conseguindo ver um pouquinho, mas eu trouxe um trecho que eu achei muito, que eu gosto muito. A arte ela se mistura com a vida, né? Imita a vida. E é de um autor, um pintor, na verdade, e eu acho que é muito parecido com a experiência do câncer de mama, que fala assim, trata-se de um caminho feito de cores e de formas, repleto de significado. Esse caminho às vezes é longo, é cheio de obstáculos, obrigando a recuos e paradas. Por ele caminham viajantes solitários, ou por vezes bandos alegres e ruidosos, e todos ao passarem deixam traços e restos, pistas e partes. Com seus pés marcam o trajeto e com suas mãos alargam passagem. Há quem desista logo, quem caminhe um pouco mais e quem arduamente chegue até o final, para só então descobrir que este fim bem pode ser só o começo. Acho que traduz um pouquinho do que eu falei sobre isso, sobre ressignificação, sobre essa experiência, né? O que que é ter câncer, o que que é ter câncer de mama. Bom, essa foi a nossa apresentação. Acho que eu espero que vocês tenham gostado, que faça sentido, que tenha tirado dúvidas, esclarecido, né? A gente pensou em trazer o que que seria mais importante para falar nesse momento. Claro que existem outras dúvidas, né, que vocês podem colocar. Acho que eu fiquei muito feliz de poder falar um pouquinho com a Ingrid hoje, porque normalmente quando chega outubro, o oncologista, né, especializado em mama é chamado para falar, fazer uma live, dar uma palestra. É sempre muito do ponto de vista, vamos dizer assim, técnico, né, de falar tudo aquilo que muitas vezes a gente vai escutando sempre ao longo do ano, da questão da prevenção, do autoconhecimento, de fazer a mamografia. Mas é muito importante a gente entender que quando a gente está diante do diagnóstico, a gente tem um ser humano ali, né? As doenças são diferentes, o ser humano é diferente. Então, cada um vai lidar com a sua dor de uma maneira diferente e
Aqui, de repente, pode ter paciente escutando, familiar, acho que todo mundo tem algum conhecido, alguém próximo que já teve essa experiência, ou que está tendo essa experiência, e as pessoas reagem de maneiras diferentes, e poder dividir um pouquinho esses minutos aqui com você, Ingrid, foram muito bons, porque é isso, a gente tem que entender que o ser humano é complexo, nós somos complexos, nós somos muito mais do que essa parte física que a gente está vendo e que a gente fala muito. A gente é sentimento o tempo inteiro, a gente é dor, a gente é alegria, e a gente tem que saber entender isso e conseguir falar, conseguir se expressar em relação a isso. É muito importante. Durante a live surgiu uma pergunta em relação a exame de sangue, se existe algum exame de sangue que pode detectar fazer o diagnóstico do câncer de mama, né? Na verdade, hoje não existe nenhum exame de sangue que para quem não tem a doença, que pode fazer o diagnóstico do câncer de mama, tá? O melhor método de diagnóstico é a mamografia e, né, o autoconhecimento. Mas quando a paciente já tem o câncer de mama, a gente sabe que a gente usa, muitos médicos usam o que a gente chama de marcadores tumorais, né? E mais especificamente para o câncer de mama, a gente tem o CA15.3, que é um marcador que muitas pessoas usam. Ele não é um protocolo que todo mundo usa, tem gente que usa e gente que não usa. Por que isso? Porque muitas vezes o paciente pode ter um retorno da doença e ele não está alterado, ou então ele está um pouquinho alterado e ele não significa que a doença voltou. Então, ele às vezes pode dar um parâmetro, uma ajuda para a gente, mas ele não é uma certeza de que tem doença ou de que não tem doença no nosso corpo. Não sei se você chegou a receber alguma outra pergunta, não sei se aqui para mim apareceu só essa. Não sei se tem mais alguma outra pergunta, alguma dúvida que tenha surgido. Não, para mim não apareceu, não. Não, né? Só complementando o que você falou, rapidinho, assim, eu lembrei, tem um artigo que a minha orientadora de doutorado fez, e que eu acho perfeito no que você falou, assim, que é as pessoas que as doenças têm, né? E na verdade não é o contrário, né? Não é a doença que a pessoa tem. Antes de uma doença, antes de um câncer de mama, tem uma pessoa, tem uma história, tem sentimentos, a gente está falando de pessoas, né? Então é muito importante trazer essa visão como um todo, né? É uma pessoa, uma família, amigos, todo um ambiente ali que está tudo envolvido, né? E a gente tem que pensar nisso, né? Queria muito agradecer, né, a todos os presentes hoje, agradecer ao Américas Oncologia, a Pfizer pela oportunidade de a gente estar aqui hoje conversando um pouquinho de sentimentos também. Falar disso não é fácil. Eu falo para todo mundo, acho que todo mundo tinha que fazer psicoterapia pelo menos uma vez na vida, porque a gente tem que aprender, né? Falar de a dar sentimentos. E acho que a nossa sociedade, a gente não aprendeu, a gente não está acostumado a falar disso, então a gente tem que aprender, né? Então, um prazer ter passado esses minutos aqui, e até a próxima. Obrigada. Realmente.